tratamento usado pela personagem Laura na novela da TV Globo Do Outro Lado, ou Outro Lado do Paraíso, gerou repercussão. A hipnose. Entidades que representam psicólogos e coachings se manifestaram sobre a representação da técnica na novela. Afinal, o que de fato é a hipnose? Quais profissionais estão habilitados a realizar essa terapia e as atribuições de cada um? Este é o assunto que a gente debate agora no quadro de saúde. Está com a gente o Master Coach e diretor executivo da Sociedade Gaúcha de Coaching, César Rovac, e a diretora científica da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia e psicanalista, Mariana Ungaretti. Sejam bem-vindos a partir de agora. Né? A gente já ouviu falar sobre hipnose, você já deve ter ouvido falar, está acompanhando a novela, tem alguma dúvida, tem opinião sobre o assunto? Mande a sua participação em mensagem de texto. 99588-2374 pelo WhatsApp. Já bota ali, Ubra TV, 99588-2374. Falei quase, né, aplicando a técnica como... Alguns vão lembrar de programas de televisão, a gente estava conversando fora do ar, do Fábio Puentes, no Gugu, lembra? Bem dormido, bem dormido. E naquela época ele falava que aquilo era uma demonstração, era um espetáculo. Hoje a gente vai falar da aplicação séria, como a gente viu na novela, né, não um espetáculo, um show. O que é a hipnose, como ela pode ser utilizada e quem pode utilizar. Vamos lá? Primeiramente, a gente quer contextualizar, né, gente? O tratamento com hipnose foi apresentado na novela, né, e foi aplicado por uma coaching. A personagem é a Adriana, você que acompanha a novela. A atriz é a Júlia Dallavia, é isso? Na Laura, que é a atriz é a Bela Piero. Na novela ali, para quem não acompanha a trama, ela sofreu alguns bloqueios em relação à sexualidade. O uso da terapia por um coaching foi criticado pelo Conselho Federal de Psicologia. Para a gente começar, vamos primeiro tentar entender dos nossos convidados, cada um na sua perspectiva, o que é a hipnose e o que foi mostrado na novela retrata o uso real da terapia. Mariana, comece contigo. Muito bem, boa tarde. Seja bem-vinda. É uma honra estar aqui. Eu acho que, primeiramente, seria importante eu marcar alguns pontos que situam, né, a minha compreensão desse tema e a minha forma de trabalho. Sim. A ferramenta da hipnose, ela foi utilizada por Freud desde o início da sua carreira e, posteriormente, abandonada, né? Mas ela foi muito importante para a psicanálise. O que acontecia? O Freud começou a se dar conta de que muitas pessoas apresentavam sintomas físicos e que, quando eram hipnotizadas, esses sintomas sumiam. E essas pessoas não tinham nenhum diagnóstico orgânico que justificasse, né, determinada patologia, uma paralisia, seja como for. Então, foi de extrema relevância, né, a utilização da hipnose para a psicanálise. Porém, com o passar do tempo, Freud abandonou por dois motivos. Primeiro, porque ele percebeu que muitas pessoas não eram suscetíveis à hipnose e também porque ele percebia que os sintomas sumiam, mas depois retornavam. Então, não era uma ferramenta efetiva, né? E por isso ele abandonou. Logo, eu, né, enquanto psicanalista, compartilho, né, dessa ideia e trabalho com a técnica utilizada pela psicanálise posteriormente, né, chamada de associação livre. Porém, isso não significa, e claro, essa técnica atual não inclui a hipnose, mas isso não significa que a hipnose não exista e que não seja uma ferramenta extremamente importante, utilizada por diversos profissionais. Sim. Né? Profissionais com uma formação adequada, né, capacitados, que se dedicam a isso, sim, tem a possibilidade de aplicar essa técnica e isso é totalmente correto. A questão é o sujeito estar capacitado, né? Sim. Assim como o coaching, né, que é uma metodologia extremamente relevante, consistente, o colega vai poder falar muito melhor do que eu. Sim. E que, bom, tem a sua forma de trabalhar e que é preciso fazer, então, uma formação específica. E aí essa formação pode incluir ou não uma formação complementar em hipnoterapia. Sim.
Então, é essa questão que eu acho que ficou um pouco forte, assim, né? Bom, uma coisa permite que faça outra ou tem que fazer uma especialização de cada coisa, né? Sim. Para fechar nessa tua primeira participação, Mariana, como é que a gente pode definir a hipnose? Quando eu usei 2 exemplos, o espetáculo, que muitas vezes foi apresentado até mesmo aqui na Ubra TV, com o hipnólogo, o Momo. Hoje não sei mais, não tive mais contato com ele, mas ele participou de um programa que chamava Garajão Ubra TV e hipnotizou algumas pessoas que estavam na plateia. Como é que a gente pode, na tua concepção, definir? Porque ali a gente tem um acesso à memória na novela. Ali a gente teve, na Ubra TV e em outras emissoras, lembro do Gugu no SBT com o Fábio Puentes, como eu disse, o estado em que ele comandava as pessoas, dava comandos para as pessoas, modificava a percepção delas. Como é que a gente pode entender o que é a hipnose? Claro, é que a gente pode pensar nesse sentido que a hipnose é uma forma em que a pessoa sai da sua consciência, né? Sai do seu estado de vigília. Então, é inclusive utilizada, por exemplo, por dentistas para anestesiar alguns pacientes que não têm possibilidade de receber anestesia por algum motivo, alguma alergia. Então, claro, pessoas habilitadas. Então, na verdade, o principal disso é uma saída da consciência e uma forma com que conteúdos inconscientes possam emergir, né? Então, o problema é, como se deu na novela, é que quando um profissional não é habilitado para isso, né, o que se faz com aquilo que está aparecendo? Sim, perfeito. Bom, agora passo para o César. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado. Vamos para as mesmas questões, a gente já contextualizou na novela. O que é a hipnose, né, dentro da tua concepção e o que foi mostrado na novela. E aí a utilização foi por um coaching. Perfeito. Naquele momento, uma advogada que tinha técnica em coaching. Esse uso retrata o real? Imagina assim, ó, só para me contextualizar também rapidamente, em 1918, um jovem ele acordou numa manhã de domingo, se não me engano, passando muito mal. A família chamou o médico fez um prognóstico e esse garoto, esse jovem, ouviu. Ele estava no quarto passando muito mal, que ele não passaria daquela noite. E esse jovem, a mãe dele muito abalada, sem ela saber que ele tinha ouvido o prognóstico do médico, ele chamou a mãe, pediu para ela abrir a janela do quarto e ele passou a noite acordado, porque o prognóstico ele não passaria daquela noite, porque ele estava sofrendo de poliomielite. E ele passou a noite, e não só a noite, mas também sofreu bastante com a doença, mas ele conseguiu superar isso. O nome desse jovem é Milton Erickson. E ele foi o precursor, vamos dizer assim, de toda a linha, a corrente da hipnose que estuda, vamos dizer assim, que tem várias correntes da hipnose. Né? Um exemplo que tu citaste, no exemplo, eu classifico ela como a hipnose de palco, certo? Que é uma coisa mais assim... que até não é o caso da novela lá. Sim, então, um espetáculo. É um espetáculo, exatamente. E eu, particularmente, tenho a minha opinião, sei que tem estudiosos que pensam diferente, mas, na minha opinião, aquilo ali é uma coisa bem para isso mesmo, uma coisa de palco, enfim, né? Agora, na corrente, que a hipnose ericksoniana, vamos dizer assim, ela vai numa linha em que a pessoa entra num estado de semiconsciência. Primeiro que muitas pessoas entendem e acreditam, às vezes, porque ela é cercada de algumas coisas, muitos mitos, por exemplo. Que uma pessoa que é hipnotizada, ela fica completamente à mercê da outra pessoa que está conduzindo esse processo. Isso é um mito, porque a pessoa, ela sempre mantém um nível de consciência, né? E o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Erickson desenvolveu uma linha que ele entendia que muitas das doenças, elas se manifestam conforme algumas coisas dentro da mente inconsciente, vamos chamar assim. Eu estou procurando falar numa linguagem assim um pouco mais colocar para as pessoas entenderem. Claro. Mas, ou seja, a gente
se tiver algumas crenças muito fortes, tanto para o bem quanto para o mal, por exemplo, isso vai afetar a nossa performance. Claro, se é uma situação física, muito provavelmente essa pessoa vai continuar com aquilo, mas dependendo do contexto, a hipnose ela pode ser utilizada para ajudar as pessoas. No contexto da novela, como ajudou Erickson, que foi o que eu contei, a história real dele no início, né? E ele acabou, por causa da própria experiência com ele acabou desenvolvendo todo e influenciou muito, até hoje influencia, foi um dos maiores psiquiatras que já existiu. Então, o que eu entendo como pertinente, assim? A forma como foi abordado foi um problema, na minha opinião, na novela, porque, apesar de todo o debate, que é uma obra de ficção, enfim, que retrata as situações que acontecem no cotidiano, ela pode dar margem para interpretações incorretas, na minha opinião. Uma delas, seja um coach ou seja um hipnoterapeuta, ele não é habilitado para conduzir e tratar traumas, por exemplo. Isso tem que ser um psicólogo, tem que ser um psiquiatra, que são pessoas que têm essa formação, né? E ali deu a entender que qualquer pessoa que faça um curso, se transforme num hipnoterapeuta ou num coach, possa tratar as pessoas de qualquer situação, o que não é um fato, né? Então, isso que eu acho que é a grande questão do debate, que tem que ser visto, né? Perfeito. E em cima dessa resposta, algumas situações a gente já exemplificou aqui, do uso, né, do tratamento, da hipnose. Vamos dar alguns exemplos para as pessoas entenderem, cada um dentro da sua área, pode ser, né, para que a gente possa, por exemplo, ele falou em traumas, né, algumas pessoas têm alguns comportamentos que se repetem também. Dá para a gente tratar isso com hipnose? Como é que a gente pode... Algumas indicações, por exemplo. Mariana. Então, na verdade, vai muito da linha com que a pessoa trabalha, né? Como eu não trabalho com hipnose, eu trabalho de outra forma, né? Ainda que tenha sido um fator muito importante na história da psicanálise, da psicologia, eu possivelmente optaria por outros métodos de tratamento, né? Mas acredito que, uma vez que se encontra um profissional habilitado, ele possa tratar, por exemplo, de questões, como eu comentei, a necessidade de anestesia, né? Sim. Quando precisa de um momento em que a pessoa deve ser anestesiada. Dá pra gente dizer assim, as fobias, por exemplo, podem ser tratadas dessa forma? É que o que acontece? E tem gente que tem pavor de dentista, precisa o dentista. A pessoa nem sentou na cadeira do dentista e ela já está suando frio só de ouvir o barulho da máquina ou qualquer outro tipo de barulho. E a gente tenta entender, mas de onde é que vem esse medo absurdo? Todo mundo tem medo de broca, tá? Vamos deixar claro. Só que umas é quase incompreensível a relação. Né? Umas nem foram no dentista ainda e tem medo. A questão toda é a gente poder pensar o que é efetivo, né? Sim. Então, na linha que eu trabalho, um tratamento, né, digamos, por hipnose para tratar determinada fobia, não seria efetivo, uma vez que os sintomas voltariam, né, depois, em determinado momento. Hoje, os psicólogos utilizam, aqui a gente está falando com uma, mas teus colegas, o que tu acompanha no mercado, é uma técnica usada? Não é uma técnica que eu vejo muito, né? Eu sei que algumas pessoas trabalham, mas no meio em que eu circulo é bem pouco utilizado. É importante a gente falar isso, porque muitas pessoas então começaram a associar e achar... A gente vai falar sobre a manifestação do Conselho Federal, mas começaram a determinar que somente os psicólogos poderiam usar. Houve uma confusão e uma discussão a respeito. É que eu acho que uma coisa importante para deixar claro nesse conflito é que eu acho que houve dois problemas na questão da novela e que se criou algumas dificuldades de compreensão. Primeiro, foi uma confusão de lugares e de papéis que se deu, né, nessa situação da novela. Porque, bom, quem pode, né, fazer um tratamento de psicoterapia para fatores traumáticos é o psicólogo. Esse é o profissional habilitado para realizar psicoterapia, né? E aconteceu ali que a hipnose, né, foi equiparada com a psicoterapia e o coaching também foi associado a tratamento. Uma salada de fruta ali. Então foi uma confusão de papéis e de lugares que ficou completamente desconexa, porque daí então se pode concluir que então a pessoa que fizer hipnose vai ser um terapeuta, é uma coisa completamente sem fundamento.
Então, esta que foi a falha, na minha opinião. Acho que agora ficou bem claro e pelo que a gente vê, muitas pessoas imaginam aqui no programa um debate, né, especificamente. A gente vê algumas convergências aí. Claro. Né, cada um delimitando a sua área e a novela embaralhou tudo. Agora vamos para o lado do coaching. Onde a gente pode aplicar essa terapia? Tu já citaste alguns exemplos, mas para deixar claro. Perfeito. E uma das coisas, assim, para deixar bem claro também, ali houve uma conotação que, para muitos, pode ter dado a interpretação que a hipnose é uma coisa inerente a um processo de coaching. Não é. Sim. Por exemplo, pode uma pessoa que fez a formação em coaching, em determinado momento, usar ser um hipnoterapeuta? Pode, mas não é numa formação de coaching que ele vai desenvolver essa qualificação. E aí, quando a gente entra na esfera do coaching, propriamente dito, o que é o coaching? É uma metodologia para auxiliar as pessoas a terem um ganho de performance e conquistarem objetivos de uma forma mais rápida possível. Como que se faz isso? Existem algumas correntes. Eu vou falar que a gente atua, que a gente trabalha nas formações na Sociedade Gaúcha de Coaching e na Sociedade Paranaense de Coaching, que é a gente segue a linha socrática, maiêutica, que é todo o processo baseado, primeiro, em perguntas poderosas para ajudar a pessoa a ela extrair dentro de si própria as soluções que ela busca. E também a gente trabalha muito o autodesenvolvimento. A pessoa descobrir formas dela se autodesenvolver e cada vez eliminar mais a dependência. Que dependências? Dependências de crenças limitantes, por exemplo, de coisas que elas acreditam, de coisas que a impedem, de bloqueios mentais. Agora, o que é importante pautar? A gente deixa muito claro, inclusive a gente segue um código de ética estabelecido pelo ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, porque a profissão de coach, ela não é uma profissão ainda regulamentada. Então, isso dá margem também para tu encontrar de tudo no mercado. Imagino. Então, a pessoa vai fazer uma formação em coaching, ela tem que buscar referência, ela tem que buscar ver se aquilo é realmente o que ela está buscando. E, além de tudo isso, o que é importante também balizar? O coaching, ele trata o momento presente e o futuro. Ele não trata passado. Por exemplo, ali também, apesar de não ter sido exatamente como coach que ela atuou, deu a entender que ela iria tratar uma questão de passado. O que a gente faz num processo de coaching, a gente estabelece o que a gente chama de rapport, que é uma conexão muito forte com a pessoa que a gente está atendendo. No momento que pode acontecer, a pessoa traz alguma experiência, relata alguma coisa. Começa aí. O que o coach bem preparado, ético, deve fazer? A gente chama de acolher. O que é o acolher? É fazer o que qualquer pessoa faria, inclusive um amigo. Se tu chegar para mim e falar de um problema grave que tu teve, eu vou te ouvir. Né? Isso não há mal nenhum. Agora, a pessoa às vezes fala aquilo, ela usa, vamos dizer assim, uma forma de ter uma válvula de escape, um desabafo, ótimo. Aí a gente usa o quê? A gente leva para o futuro, tira ela daquele estado mental. De que forma? Ok, essa experiência negativa que tu estás relatando, diz para mim, eu não preciso nem entrar em detalhes, mas qual foi o ponto positivo que tu tirou disso? Porque tu, no mínimo, tu teve uma força que tu desenvolveu, alguma coisa, e como tu pode usar isso, essa força, essa energia, como tu queira chamar, para potencializar tu atingir teu objetivo. Ou seja, a gente já remete para o ponto futuro. Sim. Então, essa situação de se tratar traumas, ela não existe no mundo do coaching. Não existe. Inclusive, a gente orienta todos os nossos... E muitos alunos, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são psicólogos, né? São de pessoas profissionais de todas as áreas, né? Do desenvolvimento humano, no meio empresarial também. Agora, há de se ter muito isso em mente, que há limites para as coisas e a gente está lidando com seres humanos. Para finalizar, eu vou dar um exemplo, né? Que, como o coaching também aborda. Resume para mim em uma frase o que é felicidade para ti. Nossa, muito difícil. Rápido, no sem mínimo pensar ia muito. ter umas 5, 6 vírgulas e um ponto e vírgula. Mas felicidade é estar com a minha família e com os meus amigos. Perfeito. Mariana, felicidade para ti. Resume para mim uma frase. Estar com quem a gente ama e alcançar os objetivos. Perfeito. Vocês viram que muito rapidamente, só fiz um exercício rápido para a gente refletir. O conceito de felicidade para ti é um, para a Mariana é outro, para mim é outro. Então, o coaching trabalha isso. Cada ser humano é único. Então, algo que possa servir para ti,
pode não servir para mim, Mariana, e assim Sim. por diante. Então, é isso, mas sempre focando em objetivo. É um método focado em atingir objetivos de uma forma mais rápida possível. E uma das formas de fazer isso é eliminando incertezas, eliminando medos. Então, a gente tem técnicas para isso que a gente utiliza. Para fechar, antes de passar para a Mariana, eu quero lembrar que você de casa tem tempo ainda para mandar a sua pergunta, a sua opinião a respeito da prática, da novela, o que você viu na novela. 99588-2374. Você quer saber mais sobre hipnose? Manda aqui pra gente, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto, para saber mais sobre coaching e também na área da psicologia. Faço essa pergunta já no caso da psicologia e psicanálise. Como é que ela atua no desenvolvimento pessoal e profissional? Já que tu disseste que tem outras técnicas que a gente pode aplicar para vencer experiências traumáticas, problemas que a gente encontra no dia a dia. Como é que costuma acontecer esse trabalho, esse processo? A psicologia, que bom, né? Que tem uma gama de abordagens teóricas muito grande. Então, existem diversas áreas de atuação do psicólogo atualmente. Existe a abordagem psicanalítica, que é do lugar de onde eu falo. Existe a abordagem cognitivo-comportamental, né? Abordagem sistêmica, humanista. Então, tem diversas formas, né? E linhas teóricas dentro da psicologia, com as quais, dentro delas, se estabelecem suas diferentes técnicas e formas de trabalho, né? E isso é muito importante, porque o profissional que cursa psicologia, ele tem a possibilidade de definir durante a sua graduação ou depois da sua graduação, mas qual abordagem ele se identifica, né? Ele gostaria de trabalhar. Sim. E tudo isso que eu estou dizendo ainda dentro da psicologia clínica, porque daí, né, se a gente for pensar, tem diversas áreas, organizacional, educacional. Então, as técnicas são muitas, né? Mas a ideia é que se possa, juntamente com um processo terapêutico, né, tendo um setting apropriado, né, com um profissional que esteja preparado, a partir da sua abordagem teórica com as suas técnicas, trabalhar dentro, né, do seu ofício para justamente que as pessoas possam elaborar esses traumas, ressignificar determinadas vivências para que viabilize que elas toquem as suas vidas. Sim. Porque muitas patologias paralisam o ser humano, né? E uma coisa que eu acho que é o principal, que mais me chamou a atenção em tudo isso da novela, foi a irresponsabilidade com a qual foi trabalhado um tema tão delicado como esse da personagem. Sim. Né? É um tema tão grave que a gente estuda tanto para poder trabalhar com os pacientes a respeito disso, né? E acho que um profissional despreparado, né, que não está num espaço de psicoterapia, ele pode, inclusive, fazer uma nova violência ao, né, ativar determinados conflitos que aparecem numa psicoterapia. Eles vão aparecer sempre num processo, é inerente a isso, porém, precisa de alguém que seja capaz de sustentar isso que vai aparecer, lidar com isso que vai aparecer. Claro. Gente, a gente está chegando aos finalmente aqui da nossa conversa, mas uma coisa que me chamou a atenção é que em determinado momento algumas pessoas pensavam que havia um conflito muito grande entre as áreas, e agora a gente já pode perceber que inclusive tem psicólogos que são coachings, claro, que são preparados para isso. Então não há um conflito entre as áreas, há um conflito com aquilo que foi representado na novela. E de ambas as partes a gente pode ver as distorções que foram apresentadas naquele capítulo. Eu vou deixar o minuto final para que vocês se manifestem a respeito de quem está procurando ajuda. E tu citaste muito bem que, por exemplo, não é a profissão psicólogo, psicanalista, sim, já é reconhecido. Temos Conselho Regional, Conselho Federal e a sociedade também. De que forma ela pode ajudar? As pessoas podem entrar em contato para procurar um bom profissional, para ter a certificação desse profissional. E da mesma forma a sociedade de coaching, para que, como tu bem disseste, como não é regulamentado, algumas pessoas se aproveitam disso e acabam... E como a palavra está na moda, eu sou coach, eu sou coach, eu sou coach, e às vezes não tem uma certa credibilidade e certificação para isso. Se a sociedade também pode ajudar nessa forma. Começo com a Mariana, quem quiser saber mais, entrar em contato com vocês. Sim, inclusive no site da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul tem contatos dos psicólogos, né, os associados. Sim.
E lá é possível encontrar profissionais, né, capacitados, né, experientes, competentes. E a minha dica é justamente para que as pessoas pesquisem, né, e escolham com calma o seu terapeuta, né? Vejam referências, procurem um profissional realmente capacitado, especializado, porque é muito sério falar Sim. da sua vida, é muito sério o que se faz no consultório. Nesse caso, até para a gente fechar rapidinho, já temos 2 participações para a gente finalizar. Se a pessoa não se sente à vontade com o primeiro terapeuta, pode procurar outro, porque às vezes as pessoas, não funciona, não houve uma conexão, não, né, as pessoas não chegaram, não estão satisfeitas. Isso não é um problema da terapia, e às vezes pode ser um problema com o terapeuta também, pode se trocar de profissional. Claro, e eu sempre digo que tem que rolar química. Ah, imagino. É que nem namoro. Sim. Tem que rolar química. Às vezes não é nenhum nem o outro que tem alguma questão, alguma limitação, mas que a dupla não rolou química. Isso é perfeito de falar isso, porque as pessoas às vezes se sentem frustradas e até mesmo desmerecem o tratamento. Enfim, Claro. não está satisfeito, procure outro e a sociedade pode nos ajudar. Com né? certeza. Bom, antes de eu passar para ti, César, vamos para as perguntas aqui. Temos a NECA, são participações, pessoal do Conexão e convidados. Com relação à novela, quem sabe tivessem abordado o tema colocando um psicólogo e não uma advogada para tratar o caso. Talvez seria melhor ou não. Pelo que eu vi, não é só o problema, não é o profissional o problema, né? É como aquilo foi demonstrado. E o Alexandre de Alvorada, um forte abraço para a NECA, também para o Alexandre. A intenção não era o tratamento, mas sim trazer à tona uma desconfiança. Enfim, o que a gente está discutindo aqui é como esse tratamento deve ser feito. Da mesma forma, César, procurar um bom coaching, vocês podem ajudar? Sem dúvida. O pessoal pode entrar no site da Sociedade Gaúcha de Coaching, que é www.sgcoaching.com.br. Nós também estamos pelo Facebook, é muito simples, é só buscar ali, só digitar Sociedade Gaúcha de Coaching no próprio Google, né? Lá vão ter todas as informações. E as dicas que eu dou assim, para quem está buscando uma formação em coaching, o que tem que cuidar? Primeira coisa, né? Avaliar o histórico dessa instituição. Sim. Isso é muito simples. Hoje quem tem um celular na mão e uma internet faz uma pesquisa, né? A outra forma, procurar se aproximar de pessoas que já fizeram essa formação sem ser aquelas pessoas talvez ali de depoimentos já que se encontram nos próprios sites, né? Vai, conversa com alguém, pergunta se pode ter alguma referência e principalmente, né? Quem deve fazer uma formação de coaching? Pessoas não só queiram atuar como coaches, mas que queiram se desenvolver, porque a metodologia de coaching ela serve muito para isso. Autoconhecimento, inteligência emocional, e onde a gente tem um cenário que 80% das pessoas são demitidas por causa das suas atitudes, isso é muito importante hoje em dia. César, Mariana, sejam sempre bem-vindos. Obrigada. E que bom que a gente pode ajudar você, seja como for.